Olá! Sextou! Sextou nesse mundo louco, nesse quase não carnaval que também virou bloquinho ali e acolá, como se não houvesse amanhã. Sextou para você, apreensivo com as notícias da guerra, alguém ainda fazendo guerra nessa altura do campeonato. Mais uma vez estou aqui feliz em falar com mais um amigo, mais uma pessoa, mais um ser humano que me inspira, mais um buscador. E hoje eu terei o prazer de falar com ela, Ingra Liberato, que o nome já é um negócio assim diferente, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma coleção de fadas na minha vida que apareceram assim ao longo do caminho, umas bruxinhas assim. E olha esta mulher, esse ser iluminado de batom quase vermelho. Estou aqui na fase de rasgação de elogios dessa minha Ai, convidada. amigo, que delícia te encontrar. Pelo menos assim, né? Não, virou o novo papo de comadre, né? Aquele café que a gente passa no forno a lenha, no final do dia. A gente faz agora virtualmente. Eu tô nessa. Você me conhece já há um tempo, eu tô nessa busca, assim, de saber, né? Ligar os pontinhos da espiritualidade. E ninguém melhor do que os amigos e do que as pessoas que já passaram pelas mesmas questões para ajudar a elucidar. E eu resolvi fazer isso aqui no meu Instagram. Dei o nome de Vida Supernova Talks, que é esse meu trabalho de terapia, né, da jornada do propósito, que eu dei o nome de Vida Supernova. E é isso, eu quero que as pessoas me digam que elas aprenderam ou estão aprendendo nesse momento do mundo. Você é uma linda mulher, né? Que dedicou boa parte da sua vida à arte, dedica, mas eu entendo e li seu livro inteiro, O Medo do Sucesso. E é ali que eu acho que eu conectei com você de uma forma muito, muito íntima mesmo, né? Porque é um livro que você fala da, dessa coisa de você estar sempre perto de algo muito grande ou muito maravilhoso, mas aí você retrai. Então, eu fiquei muito impactado com esse seu livro e tenho visto as suas andanças, né? A sua falta de censura ao querer falar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, essa sua entrega ao dividir com as pessoas as suas descobertas mesmo, né? Mais recentemente eu tenho ouvido você falar muito sobre constelação familiar. E aí é isso, assim, eu acho que é uma nova nudez de alma, né? De alguém que viveu nessa matrix do ego, né? Que é você projetar, né? Ser um símbolo sexual, projetar, se prestar a um papel de, às vezes, fazer uma campanha que não tem a ver com você, né? Então, essa coisa do sucesso, do tal preço da fama. Então, Inga Liberato, esse momento aqui é sobre você e tá tudo bem. É Ah. isso. Essas são as minhas intenções para com esse papo. Maravilhosas. Meu Deus, amigo, você tocou aí em muitos pontos assim que é bom falar, é bom trocar e aprofundar, né? Primeiro, eu acho super apropriado você criar, né, abrir esse espaço para falar de vida supernova, porque tá todo mundo vivendo um processo profundo de transformação, mesmo quem não tem consciência disso, né? Como diz um amigo nosso, a máquina de lavar cósmica está no modo centrifugação, né? Então, assim, tá todo mundo sendo muito pressionado, muito sacudido. Então, assim, não tem para onde fugir, não tem como escapar. Cada pessoa no setor que precisa aprender, que precisa aprofundar, nas questões que precisa olhar, está sendo todo mundo muito exigido, né? E eu vejo essa crise assim desafiadora e doloridíssima, mas eu vejo com muitos bons olhos, porque
todo o processo que eu tenho vivido, assim, de autoconhecimento, né, de mergulho mesmo nessa minha profundeza, tem a ver, como você bem falou, com uma vida onde eu me permiti tudo. Onde eu me permiti, inclusive, enfiar o pé na lama, enfiar o pé na jaca. Então, assim, essa pouca censura com o que o meu coração pede é antiga, sendo que às vezes eu estava atendendo demandas, né, do meu ser para experiências que eram destrutivas, né? E experiências de alienação, de distração. Então, assim, hoje eu olho para tudo isso e falo, graças a Deus, eu passei por toda essa lama, eu mergulhei mesmo, eu fiz tudo que eu queria fazer e vivi muitas glórias, né? Então, olha a sorte mesmo, assim, eu sou muito grata porque muito cedo eu fiz muito sucesso, passei por 2 casamentos maravilhosos com pessoas incríveis. Então, assim, eu experimentei e continuo experimentando tudo o que o mundo, que a Matrix diz, que é a receita da felicidade. Inclusive, e não é É daí. o que eu chamo de reino da ilusão, né? A gente vive numa. Eu também me coloco, não, né? Não estou na frente das câmeras, mas assim, eu vivo no backstage do show business há 30 anos, né? Então, a gente cria, né? Cria um cenário, cria uma trama, cria uma roupa, cria uma cara para justificar, contar uma história que, na verdade, não é real. E aí, quando você entra nessa Matrix, que eu chamo de Egoland, a Egolândia, né? E você precisa sobreviver nesse Big Brother, né? Porque todo mundo quer ser, todo mundo quer parecer, fulano tem mais, ciclano é mais famoso, etc e tal. Você acaba doando boa parte da sua alma para um jogo que não necessariamente era o que você queria estar, porque você começou, por exemplo, eu queria voltar um pouquinho lá no passado, tá? Você é filha de cineastas que faz sua primeira cena, se não me engano, com 7 anos de idade, que você já que acho louco também, você começar com um papel que é uma sereia. Uhum. Nada é por acaso, nada é por acaso. Mas, enfim, você estava ali num ambiente, digamos, familiar, protegida, sendo você mesmo, ou seja, você vem da sua essência, na sua casa, na sua família. Você não quis ser famosa, você não quis virar uma atriz, você simplesmente entrou por aquela porta porque era a porta que tinha. Mas em dado momento, a vida vai te cobrando ter que posar de certa maneira, né? Ter que se comportar de certa maneira. E eu queria que você me falasse assim do começo de tudo, né? Onde brota a arte em Ingra e onde Ingra entende que existe uma outra prateleira que não é aquela imagem projetada. Tá, muito bom. Então, meus pais eram hippies e são artistas, né? Então, assim, eu já nasci respirando arte e tendo valores muito mais de paixão pela expressão artística, pela expressão da alma, do que valores de matéria, né? De valorização da matéria, do dinheiro, da fama, dessa coisa toda da ilusão, assim. Meus pais sempre foram muito próximos e amigos, né? De muitos artistas renomados, artistas pioneiros na música, no teatro, na dança, da Bahia, que é uma capital da arte, né? De experimentação, de ousadia, de criatividade. Então, assim, eu cresci vendo muitas pessoas inovadoras na arte. Então, isso para mim era o grande valor da vida, né? Meu Deus, Carisma Metac, o cara pioneiro na linguagem musical, né? Os filmes de animação canadense. Não tinha TV na minha casa, é importante dizer, tá? Até meus 12 anos não tinha televisão. Minha mãe chamava a televisão máquina de fazer doido. E quando ela comprou televisão, Não estava errado. tem gente que brinca que eu fui trabalhar na TV para me vingar, né? Quando ela comprou televisão, eu tinha 12 anos e a gente tinha que escolher uma porcaria por dia.
Uma porcaria, porque para ela O tudo nome ali era era Porcaria em Casa. porcaria. Entendi. É, porcaria, porque para ela tudo na TV era porcaria. Então, escolhe uma porcaria por dia. Então, era assim o negócio, né? Então, assim, eu não cresci buscando fama. Mas, claro, adorava o Homem de 6 milhões de dólares, a Mulher Maravilha, ia para casa das primas para assistir. Mas não era, né? Não era o meu norte. E também, quando eu comecei a me expressar como artista, eu escolhi a dança. Eu cresci dançando. E até os 20 anos eu só me expressava com dança. Fiz a faculdade de dança. Aí eu chego no Rio para passar um Réveillon. Este Réveillon vira um verão e esse verão vira a vida toda. Eu fui ficando Maravilhoso. no Rio. É, eu comecei a Qual é conhecer esse gente de ano? teatro. Qual é esse ano? Qual é o ano desse verão? É, eu acho que o Réveillon foi de 88 para 89, então verão de 89. Final dos Eu posso estar 80. enganada Aham. aí em um aninho, é. Mas final da década de 80, né? Assim, virando já para os 90. E, assim, na verdade, como é que as coisas acontecem, né? Imagina o destino, Horácio, a vida, Deus, sei lá o nome que a gente pode dar para isso. O Universão. universo Universão. me tirou lá da Bahia e me levou para o Rio de Janeiro. Então, assim, eu era dançarina, comecei a ficar no Rio, falei, vou ficar um pouco aqui, estou gostando disso. Vou fazer uma figuração na Globo, que era na Lopes Quintas. Não sei se você pegou essa época, que acho que você é Eu mais. lembro. Não, mas eu sei. A sala É, Da Guta, do outro lado da rua. a Guta trabalhava, era grande hostess, né, dos atores, mas Aham. não tinha Projac, era tudo ali no Jardim Botânico. E eu fui fazer figuração como dançarina numa novela do Wolf Maia, novela Bambolê. Enfim, ele sempre perguntava quem queria falar, eu falava, eu quero. E comecei a sentir um êxtase de falar em cena, de experimentar ser outra pessoa, né? Me expressar também com a minha voz, né? Com em outros lugares que eu não tinha experimentado ainda. E aí falei, vou fazer teatro, vou experimentar isso. Achei que eu ia ficar uns 10 anos fazendo teatro, porque era isso que eu escutava. A gente só se torna um ator, uma atriz mesmo, fazendo teatro por 10 anos. E eu acreditei nisso, e até hoje acho um bom conselho, né? Mas eu fazia muitos testes, né? Eu precisava trabalhar, precisava pagar minhas contas. E aí, num desses testes, comecei a fazer uma oficina da Globo. Nessa oficina, a Globo me chamou para fazer o primeiro capítulo da Tieta, numa época que a Globo não dava papel grande para atores novos. E aí, esse papel, que era Ioná Magalhães jovem, a Tonha jovem, foi que chamou a atenção dos produtores de elenco e eu fui fazer teste na Manchete. E aí fiz Pantanal, Ana Raiz e Trovão. E foi tudo muito rápido. Então, E assim, era tudo muito passivo. Você era levado pela correnteza, né? Você não puxava sim. a água, né? Não, ia indo, assim, as coisas iam acontecendo. Mas eu, claro, me jogando de corpo e alma. E Sim. aí foi no sucesso estrondoso de Ana Raio que eu me assustei, Não, né? mas antes teve Pantanal, que vai voltar agora de Teve. novo. Aham. E aí, mas a Ana Raio é uma novela que foi fundamentada em você, basicamente, né? Eu acho que Sim. ali ela também te permitiu enveredar pelo Brasil, né? Talvez ali, acho que seja a sua relação maior com o país, né? Você falar desse lugar do povo que não é o povo da cidade grande também, né? E Uhum. você é uma novela muito interessante, meio saltimbancos, né? Meio mambembe, né? Assim, é Sim. muito legal aquela coisa quase de circo, né? De andar de cidade em Itinerante. cidade. E aí você ganha uma novela que fazia frente à grande, né, a grande empresa que era a TV Globo, né, assim, era na concorrência que de uma hora para outra começou a fazer novelas. Acho que o Pantanal talvez seja o maior fenômeno, mas viraram na raia, porque isso deve ter tido um preço na sua vida. Chegou uma hora que a Ingra foi engolida pela personagem, né? Porque todo mundo, de alguma forma. Eu lembro que a Paula Fernandes, o nome artístico dela de adolescente era Ana Raio, se eu não me engano. Ou É. seja,
aquele papel acabou tomando posse do seu aparelho, né? Eu imagino. Inspirou muita gente também, né? Assim, mas aí quando você inspira muito profundamente, principalmente mulheres jovens, né? Mulheres que estão sendo desafiadas pela vida, pelo amor, né? Pelo empoderamento. Ana Raio, ela era muito empoderada para aquela época, né? Ela ficou muito tempo na novela namorando dois caras. Ela tinha um namorado de adolescência, que a novela começa, ela tem esse namorado, que era o João Riso, e aí chega o Zé Trovão e ela fica um tempo ali com os dois. E ninguém reclamava, porque era Ana Raio, né? Então, assim, até para trazer um pouco esse link que você colocou, a novela Pantanal foi um susto para todo mundo, porque a maioria das pessoas fizeram Pantanal eram novatos, né? Ou gente de teatro de São Paulo. Assim, poucos atores se arriscaram, né? Toparam essa aventura louca de ir para o meio do Pantanal, um lugar onde você só chega de aviãozinho, né? Hoje já tem toda uma Naquela estrutura. época, né? Naquela época, Exatamente. Não, mas é porque tem fazendas, as fazendas mais preservadas, em determinados períodos do ano, grandes períodos do ano, só chega de aviãozinho, monomotor, bimotor. A fazenda do Almissata, por exemplo, é assim. E isso também é uma é, dos motivos daquela região toda ainda estar preservada. É porque assim, você tem que ter terra lá para descer, né? Ali na beira do Rio Negro, naquela região. E assim, a novela pegou todo mundo de surpresa, a gente achou que ia ser linda, mas não sabia que ia ser um fenômeno, né? E Sim. naquele trabalho eu já comecei com esse olhar apaixonado pelo povo brasileiro, né? O povo do interior, o povo do mundo rural, né? Eu já cresci frequentando muito cidade do interior, assim, meus pais tinham uma pesquisa muito profunda com a raiz nordestina, né, com a raiz sertaneja, a raiz Folclórica, né? Imagino que você tenha é, o, acesso a a, essa coisa do folclore, né? Da tradição, né? Eu sou sim, baiano sim. também, né? Eu sou baiano do sul. Ai, gente. Oxê, não. Eu Mas sou de essa coisa Itabuna. de Tabuna, Aham. nossa, que maravilha. Eu frequentei muito Vitória da Conquista, Ilhéus ali, que é tudo mais ou menos para o mesmo É lado. perto. Mas, assim, essa tradição do vaqueiro encorado, da caatinga, sabe? Também a mitologia africana. Então, assim, eu cresci convivendo com muita gente simples e gostando muito disso e valorizando muito isso. Mas quando eu faço Pantanal, no meu afã de mulher jovem, né? Ganhando o mundo, vivendo sozinha, eu tinha me afastado um pouco dessa origem, né? Dessa intimidade com o povo brasileiro. E ali eu retomo essa paixão e a novela, a história de Ana Raiz é Trovão, tinha um lema, o Brasil que o Brasil não conhece. Então, assim, a grande proposta era, bom, Pantanal conquistou Rio e São Paulo, tá muito bem, né? Aí o Ibope e tal. Agora vamos fazer uma novela para fortalecer as afiliadas da Manchete, para conquistar o interior. Então a novela tinha essa proposta de não ser tão forte na capital, claro, se for forte, ótimo, mas de atender e de retratar o povo mesmo rural, assim, da cidadezinha menor do interior do Rio Grande do Sul, do interior, né, do Mato Grosso. Então a gente foi buscar esses personagens assim mais típicos, Que mais acabavam sendo os figurantes, os coadjuvantes, sim, né? Você acabava contracenando com o brasileiro real, né? Deve ter sido uma grande viagem, literalmente, né? incrível. Você Era tinha uma que. mistura. Você tinha. É, Primeiro que era a Olimpíada, você tinha que decorar aquilo, viajar, estar em outro lugar com a gente diferente, né? Mas eu imagino o que isso não foi gravado na sua alma, né? Essa uhum, experiência, né? E também como é que você teve que lidar com não estar mais dentro dessa bolha, né? Dentro uhum. dessa. Enfim, é isso que o livro, O Medo do Sucesso, você vai sendo. Eu li assim, ó, ia dormir 2 horas da manhã, pá, acordava, Oh. pá, e aí já estava em Cannes,
os seus casamentos, muito, muito, muito interessante. Mas aí me diga, assim, que horas que acendeu uma luzinha dentro de você, no meio daquela máquina de fazer doidos, né? Sendo efetivamente uma engrenagem, né? Uma peça dessa máquina de fazer doidos, como sua mãe chamava a televisão. Que horas que começou a bater na sua porta um questionamento? É isso? É somente isso? Algo está sendo tirado de mim? Aí o que eu quero entender, assim, é a hora que você olhou para fora da lona do circo, sabe? Assim, que você falou, peraí. Ou isso teve com você o tempo todo, né? A sua fé, a sua busca. Como é Uhum. que foi isso? Então, eu não tinha essa consciência toda, não. Não tinha. Essa consciência foi chegar, assim, nos últimos 10 anos agora, sabe? Mas, assim, eu sempre tive um chamado muito forte para querer entender a natureza humana, né? Então, assim, a minha paixão pela profissão de atriz já tinha a ver com isso, né? Com esse estudo e com essa busca de humanidade, de aceitação, de compreensão, de perceber os vários personagens que qualquer um de nós pode ser na vida. Então, assim, nesse sentido, a profissão de atriz me trouxe muita consciência, que assim, eu posso ser tudo, e qualquer pessoa de fato na vida tem essa liberdade. A gente cresce não sabendo disso, achando que a gente só tem que ser uma coisa, que a gente tem que assumir um papel a vida inteira, e não, são personagens. O problema é quando a gente se identifica demais com aquele personagem e se apega a ele. Então, o que aconteceu? Tanto em Pantanal como na novela Na Raio, Que você acreditar que você era aquela atriz é, famosa, sim, entendi. e que eu ia viver naquele pedestal que eu não podia mais errar. Isso para mim foi a grande queda, sabe? Achar que eu não podia mais errar porque eu estava já assim num lugar que as pessoas não aceitariam o meu erro, né? Medo de errar mesmo. E essas duas produções, Horácio, é interessante assim que todos os atores ficavam o tempo inteiro vestidos de personagem. Assim, a gente não tirava roupa de personagem, porque era muito externa. A novela Pantanal tinha estúdio, tinha partes no Rio de Janeiro, então, nesse período, as pessoas voltavam para casa, viam suas famílias. Mas, tipo, na Raiz da Trovão não teve um estúdio. Era tudo externa. Era Botando um reality ficcional, né? Ao mesmo tempo. Nossa, loucura! E como você bem lembrou, assim, com pessoas do lugar, porque você não vai ficar levando gente do Rio de São Paulo. A gente trabalhava com os moradores mesmo, né? Tinha, claro, né, o elenco ali principal, mas às vezes um morador ganhava um papel, aquele papel crescia, enfim, aconteceu de tudo. E com as pessoas assistindo, então era uma mistura de televisão com teatro, porque sempre tinha uma plateia ali olhando a cena. E é interessante dizer também que muita gente do cinema estava fazendo televisão nessa época, porque foi quando o governo Collor assumiu e eles fecharam a Embrafilme, que era o único órgão financiador de cinema aqui no Brasil, né? Enfim, tudo, como tudo tem dois lados, isso que foi um sofrimento muito grande para quem queria fazer cinema, acabou criando outros mecanismos, né, de viabilização da realização do cinema. Mas, assim, foi uma lacuna ali de quase 10 anos sem cinema. E todo mundo que fazia cinema foi para propaganda e foi para televisão, fazer esses projetos mais ousados. Então, assim, eu realizei meu sonho de fazer cinema com essas novelas, inclusive com Tieta já, que também tinha todo um cuidado, né, de fotografia, de iluminação. Então, Você pegou realmente uma virada né, de chave ali, estética, o tempo sim, da novela, né? Pantanal trouxe isso, aquelas cenas enormes, só de paisagem e tal. isso. Realmente é um marco por esse aspecto. Entendi. Então, de alguma maneira, você estava ali naquele turbilhão em que tudo meio que se confundia, porque a realidade parecia que era a ficção, né? Assim, tinha isso. Em algum momento. Misturou tudo, né? Misturou tudo, Mas assim. tinha uma dor, esse sucesso que você Então, detectou aí como assim, medo, tinha uma dor de ter que ser a vedete, de ter que ser a heroína, a linda,
a perfeita... Então, quando eu estava com as pessoas, com o público, eu não estava tudo certo, assim, nem me cansava atender as pessoas. Eu lembro que às vezes a produção falava, você está cansada, vai atender quem está aí. Eu falei, vou. Aquilo não me cansava. Era assim, era um feedback, era um retorno, era uma troca que me alimentava. O que começou a me incomodar realmente era essa parte assim dos holofotes, sabe? Porque, assim, por exemplo, essas novelas, a gente estava no meio do mato, a gente estava no interior, né? A gente via as notícias, às vezes chegava a equipe de jornalista para cobrir, mas a gente estava um pouco afastado, né, Não do tinha circo. internet, né? Não tinha rede social, Não, graças a Deus. não tinha internet. Então, assim, a gente ia dormir mesmo 10 horas da noite, né? Cansado, ia decorar, né? Não dava nem queria ver nada, nem ver filme, nada. E cidadezinha do interior, então a gente ficava longe do efeito, né, da novela, né? Esse efeito de massa que pode ser assustador. Quando acabou Ana Raio, eu fui criar cavalo. Eu já estava ficando bem assustada com isso, porque era muito assédio, não das pessoas, mas assédio da imprensa, convite profissional. E foi aí que eu me caguei de medo. Que eu falei, eu não tinha consciência disso, Horácio, como eu falo no livro, né, O Medo do Sucesso. Eu comecei a inventar desculpas para não aceitar, para ficar, vou descansar, Ficar vou criar. naquela cristaleira, né? Isso. Naquela bolha mesmo. Era uma autodefesa. Que eu também entendo, porque também se você dá um dedo, vai o braço inteiro, né? E era Uhum. uma época em que a mulher era muito sexualizada. Ainda é, né? A gente vive nesse mundo do Brasil bumbum, né? Mas todo mundo tinha que ser capa da Playboy, todo mundo tinha, né? Assim, a mulher tinha que ser a gostosa da capa da manchete naquela foto sensual. E aí, às vezes, esse é um caminho sem volta, porque você acaba tendo que segurar esse personagem. Às vezes, é um conflito com você, né? Com o seu ser, porque é invasivo, né? Quando você vai ver, você está sendo alguém que você não é, e na cabeça do público se tornou aquela, né? Cristalizou aquela imagem. Então, os cavalos viraram seus amigos, né? Você foi para Portugal e Portugal. Espanha, não é isso? É. Era o andaluz? Não, o Não, cavalo. é o cavalo puro sangue espanhol ou então lusitano, né? Aí você Que na inventou de trazer época. uma raça para o Brasil. Muito bom. Não, que no Brasil eles chamavam naquela época cavalo andaluz, sendo que Isso. não existia, era um nome que o povo aqui, por não saber, por não conhecer, chamava andaluz e saía nas revistas andaluz, andaluz. Quando eu, casada com Jaime Monjardim na época, a gente decidiu criar cavalo, a gente se apaixonou por cavalo. Quer dizer, eu incorporei a Ana Raio, né, aparentemente para sempre, naquele momento. Quando a gente foi para a Europa estudar esse tal cavalo andaluz, fomos para Andaluzia, não tinha um cavalo andaluz. Era pura raça espanhola ou puro sangue lusitano. E a gente começou a entender a diferença, a origem, enfim. Aí a gente foi estudar mesmo, né, genética, linhagens puras, trouxemos os cavalos para o Brasil e eu mergulhei nisso e sou apaixonada por cavalo, assim. Eu amei esse. E devia ter uma troca com esses animais também, né? Claro, Talvez os cavalos tenham sido grandes mestres seus, né? Aí já entrando num campo mais espiritual da coisa, né? pois é. Então, assim, é interessante. Olha como, sem ter tanta consciência, eu estava sempre observando a natureza humana mesmo, né? Porque eu lembro que eu falava, convivendo com os cavalos, eu aprendi muito sobre as pessoas. Eu aprendo muito sobre as pessoas. Eu falava isso. E eu vejo falas minhas, eu leio, né? Eu escuto trechos de entrevista, eu falo, olha a buscadora aí, né? Eu me surpreendo, porque eu não era tão alienada assim. Já tinha uma semente de entender, de querer e me conectar com esse mundo sutil, né? Que é da onde vem tudo, né? Da onde vem a nossa realidade, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, assim, na profissão de atriz, eu experienciei e experiencio tudo, né? Desse universo interno. Mas olhar para esse universo interno com esse olhar de cientista mesmo foi bem depois, assim, né? Primeiro que eu adoro ciência, então, assim, física quântica e esse ponto de encontro da ciência de ponta com mestres espirituais sempre me interessaram muito.
deve ter Mas lido muito também, né? Fora do momento lá de gravar, você sim, estava. sim. Porque naquela época era até uma piada. Autoajuda, kkk, né? A Veja tinha aquela lista dos best-sellers e tal. A de autoajuda era sempre vista como uma forma. O próprio Paulo Coelho, né? Assim, que acho que talvez foi o grande autor sobre essa temática. Eu lembro, era bem essa época aí dessas novelas, assim. Alguns liam, mas alguns torciam o nariz para aquilo, É, como se fosse feio, olhar para si, acreditar num mundo mais transcendental. Eram vistos como, né, assim, sempre ter. doidão, é meio doidão, Raul Hippie, Seixas. doidão, É. nanaueira, ainda tem, né? Hoje É. e eu sou assumido, né? Não sei se você é, mas assim, eu sou gratiluz. Hoje é o gratiluz. Eu falo, gente, mas eu amo ser gratiluz. Enfim, ser gratiluz naquela época era algo que não estava, porque a gente estava vivendo ali, É, né? tá tomando drogas, né? Então, assim, tinha essa confusão, né? Mas aí os cavalos e esse afastamento da boate, do clube, do camarote, né? Porque você estava afastado, literalmente. Você estava no Sim, fui, campo, fui né? pra fazenda, fui pra lá. É... Eu tive medo, né? Eu tive medo desse circo todo. Mas eu inventava desculpas para mim, né? Ah, eu tô cansada e tal, daqui a pouco eu volto. Eu fiquei 4 anos sem atuar, né? E comecei a ficar muito infeliz, porque o que que eu digo hoje? Nada contra a pessoa falar, ah, nunca mais quero atuar na vida, ou então, vou descansar um pouco, daqui a pouco eu volto. Tem um lugar de lucidez para você fazer tudo isso, mas tem um lugar de inconsciência quando você inventa desculpas e histórias para você mesmo, que eu sinto que foi que é o famoso sabotador, né? Aquela sim, síndrome do sabotador, né? sim. Entendi. Aí teve esse gap, mas chegava a existir uma dor disso, um arrependimento, ou era quase que inconsciente? Tipo assim, eu preciso voltar. Sim, Existia esse desconforto, mas ninguém está me chamando também, porque acha que eu já estou, né, bem casada lá na fazenda com cavalo, então eles não. Ah, ela não precisa desse trabalho mais, né? é, Existiu uma dor mesmo, assim, algum processo que te deixou mal, assim, por não estar fazendo, não estar dentro da fábrica de doidos, então, em algum momento? era muito camuflado, né? Eu comecei a ficar infeliz, a querer muito meu trabalho, me expressar artisticamente, mas eu não tinha essa clareza. Então eu não estava bem, eu não estava feliz e também não tinha coragem de falar para alguém quero voltar. Eu tinha dito não para uma porção de gente. E eu tinha medo de voltar. E o que vai acontecer comigo, sabe? Então, assim, eu fugia um pouco desse mundo interno. Aí que eu te digo que não era tudo tão consciente como é hoje. Porque hoje aparece um medão, eu olho para ele de frente, eu encaro o bicho, sabe? Ah, tô morrendo de medo, quero te ver, quero te encarar, não vou nem piscar. Por que que você tá aqui? Vem cá, vamos conversar, senta aqui na mesa, vamos dançar junto, me dá a mão, medo, que eu vou com você. É o Mas eu famoso, vou. né? Quem em mim não quer gravar essa novela, né? Quem em mim não quer Isso. aceitar um convite? Quem em mim está com medo desse sucesso? É. Muito interessante. Mas caiu no buracão? Qual é o primeiro buracão que você fala, puxar aqui, ó, uma dor existencial, né? Falar, Tá. agora eu Então caí eu vou te aqui, falar. ó. Bom, eu voltei, para você ter uma ideia, não fui eu que mexi pauzinho nenhum para voltar. Eu digo que essa profissão também escolhe a gente, né? Porque o que aconteceu foi que um amigo nosso contratou o Jaime na época para dirigir um grande evento de uma marca de carro poderosíssima. E ele falou: mas tem uma condição, eu quero a Ingra nesse show, nessa apresentação. Tinha um cavalo também, eu tô louco? Não sei se eu Não, lembro. não, Não, não. não. Nessa apresentação não tinha. Eu aparecia com asas de anjo, assim, Isso, num, era uma num viagem. balanço suspenso, uma loucura lá. E para mim foi assim um parto, Horácio. Foi loucura, assim. Eu me lembro que eu ficava sem dormir. Então, assim, foi uma tensão, foi como se eu tivesse que nascer de novo para voltar para esse lugar. Mas eu queria muito, né? A minha expressão mesmo como artista. Eu tenho muito essa alma de artista e hoje também descobri de curandeira, de escritora, que é o que também canaliza muito essa minha
energia espiritual, né? Que eu acho que todo mundo tem que ter, né? O trabalho Na verdade, é um chamado à presença, né? Quando eu aplico a jornada do propósito, é, a gente entende que é o tal do propósito. É a gente estar alinhado com o nosso coração e assumir que a gente quer aquilo, e assumir que a gente não quer mais aquilo, né? Sim. Então, eu imagino, assim, você devia estar em conflito aí com algumas Ingras dentro de você. Uma queria estar em cima do cavalo, a outra queria estar em cima do palco. É... E aí você foi fazer esse evento que foi meio que a forceps, essa sua volta, esse seu renascimento. Mas, além desse desconforto da volta, existia um questionamento. Mas será que é isso mesmo que eu quero, assim, estar aqui de Ainda não, volta? ainda Não. não, Aí você queria ainda mais e não. mais, entendi. E aí? Ainda não. Aí eu voltei para a loucura, voltei para a Matrix, né? Aí pronto, aí, né, acabou aquele medo momentâneo, aí agora eu quero trabalhar com outros diretores, aí voltou, né, um momento mesmo assim de querer experienciar, né, como atriz. Aí larguei os cavalos, né? Então você vê como tudo isso, né, essa imaturidade, que eu não estou me criticando nem me condenando, faz parte do processo, como essa imaturidade, muitas vezes, faz com que a gente perca mesmo a oportunidade de conciliar todas as coisas, né? Porque hoje eu acho perfeitamente possível ser várias Ingras ao mesmo tempo e tem uma hora que um caminho está mais forte, se abre mais, daqui a pouco é o outro. Mas essa crise que você está aí buscando, futucando, eu vou te dizer quando foi que ela aconteceu. Que é o seguinte, assim, Não, não mas foi. não é que eu tô, né, fetiche no Não, buracão do outro. Mas que eu sei que ele aparece nessa novela daqui a para chegar, para claro. dar o salto, você tem que cair no buraco, gente. É. É Então, necessário. amigo, isso aconteceu ali nos meus 45 anos, eu comecei a querer expandir a consciência. Eu comecei a achar, meu Deus, essa história tá mal contada, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu já fiz tudo que eu queria fazer, eu também ainda tenho muitos medos. Da onde eu vim, para onde eu vou. Então, assim, essas perguntas cruciais para quem vai atravessar a ponte, para quem vai realmente virar o olhar para dentro. Então, essas perguntas começaram assim, mais ou menos nos meus 45, porque já tinha tido filho, o filho já estava grandinho e eu estava infeliz no casamento, porque mais uma vez, olha a loucura do que é imaturidade. Mais uma vez eu tinha abandonado todo um espaço profissional que eu tinha conquistado ao longo de anos, né? Fui morar longe do Rio e não preciso de nada disso. Então, assim, falta de humildade total, né? Mesmo quando a vida me proporcionava oportunidades para escrever assumidamente, para assinar texto, para assinar livros, eu achava que isso era uma bobagem, que eu não precisava disso. Então, o livro O Medo do Sucesso é essa grande tomada de consciência onde eu me proibia ou me bloqueava na hora que um caminho se abria, inventando mil desculpas. Ah, eu sou humilde, eu não preciso de sucesso, eu não preciso escrever, eu não preciso. Então, assim, na verdade, não se trata de precisar ou não precisar, não se trata da minha pessoa, né? Se o universo está abrindo um caminho e eu tenho possibilidade de trilhar esse caminho, de crescer como pessoa e de colocar meus dons a serviço da vida, a verdadeira humildade é o expandir, né? Né, dar conta dos meus medos, né? Dar conta das minhas carências e é o serviço da vida, né? Colocar meus dons a serviço mesmo. É que Então, ao final do dia é o medo da própria felicidade, né? sim. O não se permitir é de alguma maneira uma autocensura, uma autopoda, né? Óbvio que a gente tem que ter o Uhum. discernimento, mas eu entendo o que você está falando, né? Porque a gente às vezes tem dificuldade, a gente quer muito amar, quer ser amado, mas a gente não se entrega. Como é que a gente vai ser amado se a gente não se dá nessa direção, né? Não vai ser amado. Então, é um jogo de pique-esconde da gente com a gente mesmo, né? É, é, E é interessante como você, né, você fala de 10 anos atrás, quando começou a ter essa percepção,
do serial, não o serial killer, né? O serial denier. É o que se nega. Você fala, nossa, mas eu fiz isso várias vezes, né? Sim. E aí, qual foi, né? Entendemos que aí você Tá, conseguiu achar onde estava a questão e qual foram as curas, né? Qual foram os remedinhos, qual foram os mestres, quais foram como eu posso dizer, os alentos para combater esse seu medo que te acompanhava há muito tempo? tá. Então, assim, o ponto crucial foi a minha separação do segundo casamento. Porque aí eu estava com um filho de 10 anos, fui para o Rio de Janeiro fazer novela, ficava 2 semanas no Rio, uma em Porto Alegre, porque o Gui tinha 10 anos, e ali eu estava mesmo assim no buraco, sabe? Eu estava fazendo o meu trabalho, mas a minha relação. Mas eu estava com o coração muito despedaçado, né? Com o término do casamento, e o casamento terminou porque eu estava infeliz. Aí eu estava mesmo assim, tipo, no buracão, sabe? Percebendo que caramba, eu tinha pisado na bola muitas vezes, que eu estava inconsciente ainda, que eu estava fugindo de mim ainda, que eu estava me negando ainda. Então começou essa angústia muito clara, porque olha qual é a loucura. Eu estava doente espiritualmente, hoje eu tenho plena consciência disso, mas a minha vida estava normal. Ninguém percebia que eu estava no buraco e nem eu própria percebia que eu estava no buraco. E o que é que hoje eu percebo como um grande sintoma, né? Eu bebia 2 dosezinhas de vinho todos os dias. Eu estava dormindo com remédio para dormir. Eu tinha esses vícios, essas dependências, sabe? Eu tinha uma dependência de uma vida social, de estar sempre precisando de um certo barulho, de uma certa distração, de É o uma que certa. a gente chama no trabalho da jornada de amortecedores, né? Tudo aquilo que você Sim, se vale para não olhar para onde você tem que olhar, tem que né? olhar. E eu lembro que no seu livro teve um episódio de uma peça que você estava fazendo e aí deu um gatilho ali, não deu? Assim, seu filho estava no sul, não é isso? Ou eu tô... Porque eu já li há um tempo o seu livro, mas eu lembro eu lembro de um episódio que tinha a ver com você estar num processo ali de entrega É, artística e aí deu um... Deu um... não, foi uma xamã, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu estava realmente querendo muito entender mais o mistério da vida. E aí apareceu no meu caminho um grupo que é uma ONG, né? A ONG Paz Sem Fronteiras, onde a gente estuda o xamanismo, onde a gente estuda vários livros, onde a gente tem experiências muito profundas de autoconhecimento. E aí a xamã, também a criadora, né, a mentora desse grupo, a Ana Vitória Vieira Monteiro, um dia virou para mim e falou: Ingra, você quando está no auge da fama, no auge do sucesso, você sempre desaparece. Eu já reparei isso. Quando você está assim no brilho máximo, você some, toma um chá de sumiço e sai de cena. Você tem medo do sucesso. Ela falou aquilo, né? Eu falei, hã? Medo do Oh. sucesso? Eu nunca ouvi falar nisso, né? Né? Medo do fracasso, ok, mas medo do sucesso, muito estranho. Mas aquilo ficou, sabe? Aquilo ficou e eu, medo do sucesso, comecei a investigar a minha vida, né? Internamente, né? Olhar para dentro com coragem, né? Já que eu estava nesse momento de virada mesmo, né? Quero entender melhor o que que eu estou fazendo aqui, né? Quem sou eu? Por que que as coisas se repetem? Por que que os padrões se repetem? O que que eu preciso aprender? O que é que eu preciso ver? Comecei a repassar minha vida limpo e aí sim, com muita coragem, eu percebi, eu falei, caramba, tudo que eu achava que era humildade, né? Que eu usava essa máscara de humildade, de sei lá o quê, né? Na verdade, era medo mesmo. Era medo de me arriscar, era medo de assumir meus dons. E aí veio a grande chance de romper com o primeiro grande medo, que era o medo de escrever, de expor tudo isso. E Porque aí você foi pro Horácio, papel para contar essa história, né? Você foi ver isso, os... porque desde a minha adolescência, Horácio, que eu escrevia já muito bem.
eu ganhei prêmio literário em Salvador. E minha mãe até lembra, assim, que foi uma luta, porque eu não queria participar, eu não queria entrar. Então, assim, é uma arrogância, né? Tadinha do meu eu arrogante, mas assim, era de uma arrogância eu ficar engavetando esses dons, sabe? Ficar me trancando, ficar eu mesma me colocando numa camisa de força, não me permitindo tranquilamente, né, no flow da vida, fazer tudo que eu posso fazer, aprender, melhorar. Claro que ninguém faz nada muito bem se não exercitar, se não praticar, se não colocar a cara a tapa. E é tudo aqui uma grande experiência, né? A vida é um sonho um pouco mais longo do que o sonho noturno. A gente vai acordar desse grande sonho. Então, se privar de qualquer experiência, Se privar do exercício da escrever, existência, né? E aí o escrever te trouxe essa lucidez mais sim. concreta, né? Aí essa foi a grande virada mesmo de chave, né? Porque para escrever esse livro foi assim uma luta, um parto, né? Porque eu estava de fato arrancando minhas máscaras, assim, eu brinco que eu estava obedecendo ordens superiores, porque eu escrevi em menos de 4 meses esse livro, assim, eu sentava, escrevia assim 10 páginas, 20 páginas, depois eu não conseguia mudar o que eu tinha escrito. Foi um processo muito louco. E olha, que eu já escrevi o segundo e foi bem diferente. Esse primeiro livro foi assim, tipo, meu eu superior, não sei o nome que eu posso dar para isso. Download, né? Download Falou assim, do seu superior. Aham. é, você tem que fazer isso, assim, não tem mais, não dá mais para fugir, né, dessa verdade, né? Você tem que expor. E aí eu publiquei, né, essa confissão das mentiras, eu publiquei, porque eu falei, não vou mais voltar atrás, né? Agora é andar para frente, agora é que eu tomei consciência. E aí começou esse processo de realmente olhar para a verdade, de assumir minha humanidade, minha fragilidade, né? Meus defeitos. E E tem deve ter tido sido. um feedback lindo, né, de outras pessoas. Aqui na Sim, própria live, as pessoas falando, eu me identifiquei, porque acho que todos nós, de alguma maneira, encobrimos, né? É o famoso me protejo do que eu quero, né? É você se afastar do abraço mesmo, né, da vida. É isso que a gente está falando aqui. E aí eu imagino que você teve um feedback incrível que te permitiu fazer um outro livro, aí já falando das suas experiências, né, das suas descobertas, né, desse jardim de flores que você acabou entrando nessa busca espiritual, né, nessa passagem quântica, nesse trabalho com as medicinas de poder. Eu queria que você falasse um pouco disso também, né? Assim, qual é essa vitamina de frutas que compõe? Qual é essa garrafada? Horácio, vai ser a primeira vez que eu vou falar isso aqui Ah, para é? você. Assim, Atentem, publicamente, né? Publicamente. anotem. É, mas é porque, assim, eu não tenho nenhuma. Não é uma atitude de esconder nada, né? E deu uma travadinha. Não tenho uma atitude de esconder nada. Qualquer pessoa que me pergunta, eu posso falar sobre isso. Mas eu tenho também um cuidado para não influenciar pessoas a irem por um caminho que é um caminho exigente também, sabe? Sim, sim, Então, eu assim, entendo. o primeiro livro, O Medo do Sucesso, foi uma grande cura para mim, né? E, de fato, eu digo que é um livro portal e tem sido um livro portal para outras pessoas, assim, tem depoimentos incríveis que eu falo isso tranquilamente porque eu não acho que sou eu, assim, que não é um mérito meu. Ok, meu mérito foi canalizar mesmo. Assim, falar, bom, vou me prestar, você servir, você canal, vou, né, me colocar aqui para transmitir essa mensagem que é o medo do brilho, o medo da grandeza, o medo de dar certo em todas as áreas, o medo de ser feliz. Na época que, inclusive, assim, rapidamente, na época que eu estava escrevendo O Medo do Sucesso, eu pesquisava na internet e não tinha ninguém falando sobre isso. Tinha 2 pessoas falando sobre isso. Paulo Coelho, numa história que ele conta, e o Flávio Gicovati, um psicanalista que pouco tempo Conheço. depois fez a passagem, eram os 2 únicos. Hoje tem um monte de gente falando sobre o medo do sucesso. Ou seja, essa mensagem precisava chegar e eu fui um dos canais, né? Então, assim, por isso que é um livro portal de cura, porque
né, um livro de canalização de uma mensagem realmente nova. Aí, ok, me curei, vou escrever mesmo, vou errar mesmo, vou dar minha cara a tapa mesmo, não sou perfeita, maravilha. Aí o segundo livro foi um deleite, né? Assim, um deleite, eu amando escrever. Aí não tinha mais aquela montanha de autocensura, né? De medo, o que é que vão falar, o que é que vão dizer. Mas o fato é que, por exemplo, eu conto ali no segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, todas as minhas, todas não, né? Mas assim, as minhas experiências, né? Um resumão das minhas experiências dentro do xamanismo, e ao longo da minha vida também, né? É um apanhado de tudo que eu tenho experienciado, assim, espiritualmente falando, e mesmo todas as experiências de mergulhar na lama, sair da lama, toda essa, né, essa aventura que é a vida humana. Coloquei tudo ali e resolvi colocar ficção. Por quê? Para proteger certas práticas, E né? Para o julgamento também, né? Porque a gente vive num mundo de julgamento, né? E hoje a internet, que diferente do que era antes, né? O cara vai lá e fala, e julga, e cria, e quando você vai ver, aquilo foi deturpado N vezes. Mas, enfim, o segundo livro que eu ainda não li, vou fazer isso, o próximo exercício, mas eu tenho sentido isso, né? De repente está lá a Ingra dançando, de repente está lá a Ingra tocando um instrumento, assim, ela entrou numa outra prateleira e está usando tudo que ela aprendeu lá atrás. A dançarina está hoje com ela, a atriz está com ela, a oradora está com ela, a que toca um violão e canta uma música, para conseguir. Eu me coloco nesse lugar, né? De ser uma ponte entre o entretenimento e o autoconhecimento. Porque eu sinto como se a gente fosse ali descobrir uma porta e veio contar para o resto do bando, né? E eu acho que a nova era é isso. Nós estamos nos tornando mestres de nós mesmos para nos tornar guias, né? Ponto de luz dos outros. Esse é o trabalho do autoconhecimento, né? E aí, Ingra, a gente está chegando quase a uma hora do nosso papo. Se quiser mais, eu topo, porque eu sou daqueles assim, vou lá. insaciável. Não é, porque é um fetiche, um É muito bom. voyeurismo da luz, assim, não é? Porque a gente está aqui, nosso papel é inspirar o outro. E a gente só aprende na vida a partir do outro. Se você topar, a gente faz mais uma live na sequência dessa daqui. Mas por Você quê? que sabe. Ela não passa de uma hora? Ela não Ela, gira? ela não salva depois de uma hora. Eu não consigo. Quer dizer, eu posso Sério? perder esse papo inteiro, então eu tenho que salvar ela. E aí a gente Não volta. sabia. Se você quiser, a gente continua. Porque é justamente isso, assim. Eu queria entender, para a gente falar um pouco mais da sua visão de mundo, do que está acontecendo com o planeta, Bah. do que você tem, do que você tem sonhado, que mensagens estão atravessando, assim, que você vai ali e você descobre uma coisa que você não estava esperando e tal. Porque eu queria entrar num mundo mais sutil, assim. Se você topar, a gente... Topo. Então com essa pergunta você salva essa live e a gente continua. O que você Então, acha? você que está em casa, depois dos nossos comerciais, eu vou salvar essa live e aí a gente vai entrar no É. mundo Ó, a gente transcendente. até agora estava aqui na terceira dimensão. Agora a gente vai para outras dimensões. Então fiquem com a gente. Beijo, amore. Vou salvar e já volto, hein? Tá todo mundo aqui convidado, hein? E aí, de preferência, já manda os aviãozinhos pra galera, porque agora o papo vai ficar muito divertido. Aí vocês vão ver quão gratiluz e nanaueira nós somos. Beijo, amore. Tchau. Ai, daqui a pouco eu volto. Tá.